Fala, gurizada, beleza? Sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube e venho trazer para vocês a nossa playlist da Física para o Estudante Apressado. Se você tem pressa de aprender física, vem comigo. Se você não conhece meu trabalho, se inscreva no canal. Hoje nós falaremos sobre a associação de resistores, conteúdo que cai demais nos vestibulares. A associação de resistores ela é dividida de 3 formas, mas você precisa saber 2. Bem, as 2 formas estão aqui. Ou a associação é dita série, ou ela é dita em paralelo. A nossa terceira é a associação mista de resistores, que nada mais é que a junção do série com paralelo. Se você aprender bem as características fundamentais dessas 2 associações, você não vai ter dificuldade quando encarar alguns circuitos mistos. Bem, para que a gente possa desenvolver legal as características, vamos então aqui para o nosso estudo mais aprofundado. Bem, a nossa associação em série está sendo mostrada bem aqui para vocês na questão das lâmpadas. Então, ao invés de eu trazer aquela figura clássica dos resistores, primeiro vamos trabalhar com algo que é do nosso dia a dia. E aí eu pergunto para vocês, onde que esse tipo de associação de lâmpadas sequenciadas uma da outra, pode ver que assim que ela sai de um terminal da lâmpada, né, nessa parte aqui de baixo, ela já liga na próxima, que sai da de baixo, que já liga na próxima, é uma sequência de uma da outra. Isso aqui são as famosas lâmpadas das decorações natalinas. Então, esse tipo de associação é muito visto. Hoje em dia, eu já encontrei lâmpadas que estão em paralelo, aquele mundaréu de fio enrolado nela, tá? Mas muitas ainda a gente encontra nesse quesito série. Por quê? O que acontece? Né? A gente vai ver que se uma delas queimar, corta o funcionamento de outras. É por isso que nós trabalharemos as características. Bem, aqui eu coloquei 3 lâmpadazinhas ligadas a 2 pilhas. Vocês sabem que uma pilha ela apresenta polaridade fixa, positivo e negativo, e das nossas primeiras aulas nós vimos que a corrente elétrica que vai sair aqui desse nosso geradorzinho é uma corrente que, por convenção, sai do positivo. A questão é analisar o que acontece com essa corrente quando ela passar por todo o circuito. Bem, para isso que a gente faz uma representação esquemática. A nossa pilha, eu vou fazer aqui ficar um pouquinho de costa para vocês, ó. Ela vai estar ligada a 2 terminais. Já expliquei para vocês em videoaulas anteriores o que é o terminal. Se você está chegando hoje e ainda não viu as outras, eu deixo links ao final, cards ao longo, né, da nossa aula para você acompanhar. Mas de maneira rápida, o que é o terminal? Serão esses pontinhos que vão nos indicar pontos onde a corrente entra e a corrente sai. Esta plaquinha aqui, ó, uma maior e a outra menor, é para dizer que eu tenho uma positiva e a outra negativa. Por mais que eu tenha 2, 3, a gente vai discutir a simbologia dessa quantidade de pilhas juntas nas aulas mais à frente. Vamos apenas fazer uma representação e chamar isso aqui de uma tensão total do circuito, a DDP total que vai alimentar eles. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar as minhas lâmpadas em resistores, porque elas são resistores. Aí você precisa da aula passada para entender o que é um resistor ôhmico, não ôhmico, mas como eu disse, tem links aí para você. Bem, então eu vou representar cada uma destas lâmpadas em terminais. Então o que nós teremos aqui? Deixa eu ver se eu não perco a proporção dos meus terminais. Tem que terminar aqui, ó. Vamos fazer 2 aqui. Só para não ficar desproporcional aí a visão para vocês. Se vocês repararem, eu tenho um fio que liga na lateral da lâmpada, outro na traseira. O que sai da traseira vem para a lateral. Aí vai da traseira para outra lateral, na traseira da lâmpada e volta. Então é como se eu tivesse vários terminais ligados na sequência um do outro, ó. Então, essa vai ser a nossa noção de como os resistores estão ligados.
Então a nossa associação é série quando o terminal de saída de um resistor é o de entrada do próximo. Isso vai caracterizar a associação série. Então a gente coloca aqui uma sequência de resistências. Cada um desses resistores representando as lâmpadas. E aí a gente faz o mesmo processo. A corrente vai sair aqui da nossa placa positiva, vem para esse terminal, continua o caminhar do fio e vai entrar no terminal do resistor. Ela está vindo e caminha direto por essa resistência e sai desse terminal. No momento que ela sai do terminal do resistor 1, ela já entra no resistor 2. Assim que sai do 2, entra no 3. Assim que sai do 3, ela vai voltar para a fonte de tensão. Note o que está acontecendo com essa corrente do circuito. Eu vou chamá-la aqui de total, porque aqui está sendo liberada pela fonte. E é olhando a questão dos terminais e o comportamento da corrente que a gente traça as características. Então a nossa primeira característica aqui, ela vai falar para nós sobre esta corrente. Se vocês observaram, a corrente elétrica total que entra no resistor 1 passa no 2, que também passa no 3. Então é dito que numa associação em série, a corrente ela é a mesma que passa para todo mundo. Ela é constante. Agora, se vocês observarem a nossa segunda propriedade, ela nos mostra que cada um dos resistores tem o seu terminal. Então, se eu colocar aqui 110, 127 volts, eu vou alimentar os 3 nessa tensão de 127. Então, cada resistor tem uma tensão própria, porque aí se eu somar as tensões dos 3, eu volto para a tensão total. Basta só olhar o terminal. Dentro desse terminal, a gente tem uma sequência de 3 terminais. Então, cada terminal tem a sua tensão. Com isso, a DDP total, ela é a soma das DDPs do circuito. Essas são as duas características fundamentais da série. Se nós utilizarmos aquela velha expressão lá da aula passada sobre como determinar uma resistência, o famoso RUI, né? Nós, substituindo aqui as equações e aplicando as propriedades, a gente chega na resistência total do circuito, que muitos chamam de equivalente, em que essa resistência total ou equivalente é simplesmente a soma desses resistores. Mas fala, ah, legal, professor, lembrei das minhas aulas, mas o que é essa equivalente aí? É o seguinte, queimou essa sequência de lâmpadas e eu preciso fazer com que as outras funcionem de forma igual. Só que eu não tenho 3 lâmpadas mais para substituir. Agora eu só posso substituir uma. Então isso pode alterar a tensão no circuito, alterando o brilho, né, das lâmpadas. Isso a gente vai discutir um pouco mais à frente. Mas de toda forma, seria uma maneira de, bem, não tenho 3, então eu vou trocar por uma. Só que essa uma tem que funcionar igual às outras 3. É essa a ideia, fazer a troca da sequência de dispositivos por um só, isso em prática, tá? Nos nossos cálculos é enxergar como os 3 dispositivos funcionam como se fosse um único, onde o circuito, então, ele ficaria assim, ó, em sua representação. Teríamos a resistência equivalente, que nesse caso é dado pela soma dos 3, e logo aqui abaixo a fonte de tensão alimentando essa resistência. Tá aí, ó. A ideia geral, e serve para todo tipo de associação, é você enxergar que o nosso circuito fica neste formato. Independente do tipo da associação, a gente vai tentar sempre reduzi-lo a uma única resistência. A mesma coisa acontece aqui no nosso paralelo. O que vai acontecer? Então a gente tem aqui a lâmpada mais e menos, né? E vamos fazer um esquema. Não vou fazer ali porque eu acho que não vai caber na visão de vocês. Vou fazer logo aqui embaixo, para que você possa
enxergar sem maiores dificuldades. Estão vendo? Então o meu terminalzinho da fonte está aqui. Igual tínhamos aqui, ó, não mudou. Só que os terminais dos resistores eram as lâmpadas. Então os terminais dos resistores são minhas lâmpadas. Note que todos estão entrando aqui pelo mesmo lado. Então eu teria esta sequência. Vários sendo o mesmo terminal. Porque todos os terminais são de entrada. Logo aqui abaixo, todos eles são de saída. E aqui é mais difícil de fazer isso aqui na vertical. Pronto. Estão vendo como é que ficou o circuito? Então as nossas lâmpadas seriam as representações de R1, de R2 e de R3, DDP total. Então a gente vai fazer a mesma coisa, analisar todas as características, buscando ver o caminhar da corrente. Saiu da nossa placa positiva como a corrente total. Placa positiva, placa negativa. Desse terminal, ela tende a entrar no terminal do resistor 1. E ela vai entrar? Vai. Mas toda ela vai passar pelo R1? Não, porque se toda ela entrar, o 2 e o 3 não vão funcionar. Mas como são dispositivos que estão funcionando no caso do esquema, né? As lâmpadas brilhariam. Então esta corrente total, ela sofre uma separação. Ouça bem, uma separação. Não falei divisão, hein? Falar em dividir faz você pensar que é coisa igual. Vai um pouco igual para cada um. Não, é uma separação. Quem tem maior resistência ganha menos corrente. Tá? Então ela separa e depois a gente analisa essa situação. Então ela separou. Então eu vou dizer que vem aqui uma cor verde, que é a nossa I do resistor 1. E continua o caminhar dela, vamos caminhar aqui com azul. Esta azul, que não é mais a total, é a total menos esse pouquinho. Chega nesse outro terminal, o que vai acontecer? Mais uma vez, uma separação. Uma desce para o resistor 2, enquanto outra tende a continuar. Agora laranja. Beleza? Então, esta laranja é a total onde foi perdido esses dois pouquinhos, o I1 e o I2. Então, ela vem e desce para alimentar o resistor 3, ó, I3. Então, note que a I total ela foi dividida em 3. Quando essa corrente laranja sair desse terminal, ela chega aqui e encontra essa roxa, estão vendo? A roxa vem para esse e já encontra com a laranja. E tudo isso é muito rápido, é meio que, entre aspas, instantâneo para nós, né? Então, quando a I2 encontra a laranja, elas se juntam, ó, e volta a ser aquela azul. A azul não tinha virado laranja e a roxa? Agora a roxa com laranja volta para o azul. E o azul caminha, quando chegar nesse terminal, junta com a verde. E a azul com a verde volta para o vermelho. Não pensa em cor não, mas é só para você entender o esquema. O cara vai tentar ver a cor e vai falar, não faz o menor sentido, azul, verde, virar vermelho, né? Mas de toda forma, moçada, pensa nisso aqui, isso é importante. Que você enxergue que há essa separação. Isso vai caracterizar o paralelo, pois na nossa primeira característica, o que a gente tem? Que a corrente total, ela não é mais igual o que era antes. Agora ela passa a ser uma soma de todas as outras. Porque aqui ocorreu a separação para alimentar cada um dos resistores. A nossa segunda propriedade é a da tensão elétrica, que agora ela não é mais uma soma, porque eu tinha um único terminal alimentando os três. Agora a minha DDP, ela é a mesma. Por que que ela é a mesma? Porque se eu botar aqui 127, todo mundo está em 127. Então essas são as ligações residenciais. Na sua casa a ligação é assim. Quando você compra lâmpada, você não compra uma lâmpada 12 volts, 127 volts, 220 volts. Você compra todas 127. Porque essa é a tensão na sua rede. Então você vai trocar as lâmpadas para ser alimentada por 127 volts. Porque a ligação na sua casa é em paralelo.
Isso é a nossa realidade, só que no máximo as lâmpadazinhas de Natal. Fiquem atentos, porque isso é muito cobrado no vestibular. Dadas as duas características, a gente vai aplicar aqui de novo o nosso glorioso Rui e vai encontrar... Bem, deixa eu apagar ele aqui, vocês já sabem que é ele que eu vou usar, devido ao espaço aqui para você enxergar. Que a resistência equivalente, ela é dada pela soma dos inversos. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dos resistores. Aí você fala, Hilton do céu, mas como? Se você quer ver como é que essas duas propriedades ocorrem devido à aplicação dessa expressão, vou deixar um cardzinho para você aqui com a videoaula completa desse assunto que eu tenho no canal. Lá eu demonstro, aqui é uma forma rápida de você aprender. Esta expressão, ela pode ficar assim também, ó, como o produto pela soma, se você trabalhar de 2 em 2 resistores no seu circuito. Como assim? Você pega esses dois e transforma em um, faz isso. Aí ficou um com mais um, de novo aplica isso. Se você não gosta do seu MMC, faz assim. Agora, se as três lâmpadas são as mesmas, todas são iguais, você também pode fazer o valor da resistência pela quantidade. O paralelo permite esse tipo de aplicação facilmente. Está aqui, então, vou dar um espaço para que você possa dar seu print. Todas as características associadas à nossa associação de resistores. Junte os dois para aprender a aplicação da associação mista. Bem, se você ficou aqui até agora, peço que se inscreva no canal e ative os sinos de notificação, porque mando videoaula todos os dias no canal. Se você gostou, dê o seu joinha, deixe um comentário, porque fortalece demais o nosso trabalho e faz o YouTube reconhecer, né, o que eu estou tentando fazer para vocês, que é buscar a sua aprovação. Bem, os aguardo em nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.